Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa live de hoje. Essa live faz parte de uma série chamada Mãe em Casa, onde nós falamos de questões importantes aí para o nosso cotidiano, né, para a vida familiar. E essa semana a gente está falando sobre tipos de pais, tipos de mãe. Sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar de dois tipos, que é o pai e a mãe permissiva, o pai e a mãe subornador, tá? Então são dois tipos de pais que eu vou tentar trazer aqui alguns conceitos. Como eu sempre digo, a ideia é trazer consciência para você como tal, viu, gente? A gente direciona a nossa fala para as mães, porque existe de fato um contexto muito específico, né? Existe aí uma tarefa bem intensa para as mães, é uma questão não só histórica, é uma questão biológica. Mas a ideia é que a gente não tem uma receita porque os nossos filhos são diferentes, né? Cada filho tem seu temperamento, tem sua natureza. Mas nós precisamos entender que há coisas que independem da natureza e do comportamento, né? Do temperamento. Não se negocia, porque faz parte da identidade da nossa família, tá? A ideia de estar falando dos tipos de pais é trazer um referencial e aí olhar para esse tipo, né? Como é que a gente roda e dizer, puxa vida, eu estou sendo permissivo nisso e isso não é bom, isso não vai me ajudar a ter um filho que de fato venha viver tudo que ele tem para viver na vida, que ele tenha aí ele esteja plenamente pronto para cumprir seu propósito e missão de vida. Essa é a ideia, porque pais e mães, nós somos os primeiros construtores de realidade que vai levar os nossos filhos a um nível de maturidade a partir da obediência, da responsabilidade, né? Vai levar ele a um nível de maturidade em que ele assume seu lugar no mundo, porque todos nós queremos um lugar no mundo, né? O ser humano tem as habilidades, os talentos, os atributos necessários que nós já temos, só precisa desenvolver, ok? E aí eu digo com muita responsabilidade, pai e mãe precisa de fato treinar filhos. Nós precisamos treinar de lógicos, cognitivos, né? Porque como pais, nós temos que desenvolver no mínimo as 4 áreas da vida da criança básica, né? Que é a capacidade física, capacidade intelectual, capacidade emocional, tá? E a capacidade moral dessa criança. Essa capacidade da criança saber se relacionar no mundo, saber se comunicar, né? O ser humano é essencialmente relacional. E nós temos que ajudar os nossos filhos a serem bons nos relacionamentos. Sendo bom em relacionamento, tendo os princípios básicos universais para se relacionar, para construir as suas relações, ninguém segura esse filho, esse menino, essa menina, vai ser um grande homem, vai ser uma grande mulher, vai contribuir com a humanidade, ok? Então a ideia é a gente não ir para esse extremo, tá joia? Não ir para o extremo. E também não ir para o extremo da permissividade, né? Essa é uma questão muito grande. Fiquem à vontade para fazer pergunta, tá bom? Eu vou respondendo aqui, enquanto eu vou discorrendo aí para vocês sobre os tipos de pais. Vou começar a falar do permissivo, daqui a pouco eu falo do subornador, que é um outro vício de comportamento paterno-materno, viu, gente? Nem sempre, na verdade, na maioria das vezes não é intencional. É uma cultura que a gente herda da mãe e do pai, é um jeito de viver, é um jeito que a gente aprendeu de ter aí a obediência dos filhos e a gente se torna um subornador, mas existe complicadores, tá? E aí a ideia é te tirar dos complicadores, a ideia é te ajudar, né, a criar filhos saudáveis, porque assim, ó, eu poderia dizer, olha, gente, não seja subornador, né, que você vai criar um filho legal. Não é só isso. Mas assim, não seja subornador e estabeleça um padrão saudável para você criar bem seus filhos, entende? Neutralidade em educação de filhos não existe, tá? Ou eu crio algo bom, ou eu crio algo ruim. Ou eu gero uma emoção boa no meu filho, ou eu gero uma emoção ruim, tá? Aquela frase, né? Eu falo que até no meu convite de magistério, convite de formatura do magistério, isso há muito tempo, nós tínhamos uma frase assim, ai de mim se semente morrer semente. Nossa, eu fiquei anos, falei, nossa, que frase mais linda, né? A princípio nós achamos o máximo, mas vamos ser lógicos, semente não morre semente. Ou a semente é plantada, ela apodrece, ela morre para que uma planta nasça, né? Dali ela germina, ali a vida, né?
ela vai ali germinar e nascer, ou ela vai morrer, ela não vai dar frutos. Então, nós fazemos nossos filhos serem aí plantas, né, viçosas, ou eles morrem. E aí a gente vai ter que lidar com isso, porque nós somos os adultos responsáveis por eles, ok? Então, olha só, então nem autoritarismo, que não é bom, né, e nem uma educação permissiva, que é aquela educação centrada na criança. Então, o mundo gira em torno da criança, o importante é ela ser feliz. Falando especificamente de pai e mãe permissivo, a ideia de um pai e mãe permissivo, eu acho que o maior problema em você ser um pai e uma mãe permissivo não é o amor, porque ama demais, tá? Se alguém disser assim, pai permissivo não quer educar, então ele é preguiçoso? De jeito nenhum. Eu digo que dá mais trabalho ser permissivo do que estabelecer regras. Porque no processo educativo saudável, você vai criando uma realidade para ele te obedecer, tá? E aí em cada situação você vai estabelecer, né, uma ação de obediência dele. Depois você vai treiná-lo para responsabilidade, ele começa a gerar autonomia, então aquilo que você tinha que instruir, treinar, ficar perto dele para ele fazer, garantir que ele fizesse, agora você só vai supervisionar. Por quê? Porque a ideia da responsabilização, ela é de internalizar uma regra, um comando, um comportamento. Então ali você já não tem aquele trabalho mais, à medida que a criança vai adquirindo maturidade, né, a idade, a capacidade física de fazer coisas, o movimento saudável é que você vá treinando e liberando ela nas coisas mesmo. Então se antes eu dava a comida no prato, né, primeiro eu dava o papá na boca do bebê, depois eu boto a comidinha no prato. A ideia é que quando ele conseguir fazer seu prato, ele tem condição física, ele consegue ir lá na mesa se servir ou no fogão, né? Ele vai fazer. Então, de uma forma muito lógica, você vai diminuindo o seu nível de esforço em relação a fazer coisas para o seu filho. Você vai diminuindo o nível de correção, por quê? Porque o comportamento dele vai se adequando às regras da sua casa, às suas regras, e você não vai mais ficar precisando intermediar. O pai permissivo, por sua vez, ele tem que estar sempre ali, porque ele não gera uma autonomia, na verdade, tá? Ele acha que gera, mas não gera. Por quê? Porque existem falsas crenças na cabeça de um pai permissivo que gera um problema no processo educativo, entende? E isso dá muito trabalho atender a expectativa das crianças. Um dos perfis, né, uma das falsas crenças da educação de filhos é justamente a de que correção, a de que disciplina, a de que limite não é bom porque tolhe a criança, limita a liberdade da criança, limita o nível de desenvolvimento da criança, criatividade da criança, sabe? Então, uma das falsas crenças é essa, que regra e limite não é bom para o desenvolvimento dos filhos, tá? Então, e isso é um problema, tá? Porque sem limite, sem regras, sem obediência, não há um processo educativo saudável. Eu já encontrei mães que eu mentoreei e o que acontecia? Ela tinha uma cultura de que nada que era proibitivo era bom. E é uma cultura política e social, sabe? É uma questão que a pessoa herda da vida, né? E tem algumas defesas que nós fazemos em relação à liberdade que se confunde na educação de filhos, entende? Quando adulto, nós somos livres, nós podemos fazer as nossas escolhas e, claro, vamos colher as consequências, tá joia? Adulto vai responder por seus atos. As crianças é diferente, né? Então, uma das falsas crenças que o permissivo tem também é acreditar que a criança é capaz, que a criança tem sabedoria para tomar decisões, para fazer escolhas, sabe? E aí acaba, além de não ter, a criança não tem ainda, tá? E aí, gente, o que eu quero dizer é, à medida que ela vai se desenvolvendo, ela vai adquirindo capacidade, expertise para algumas coisas, capacidade de processar, né? Inclusive processar questões de integridade moral mesmo, princípios, sabe? Ela tem. Mas até que ela tenha, você vai fazer isso por ela. Isso tem a ver com controle, sim. Tem a ver com obediência, sim, né? E o pai permissivo tem problema até com esses termos, sabe? Né? Uma expectativa do filho ser criativo. Então, por exemplo, é comum pai permissivo ter filhos muito precoces. Precoce no falar, precoce na liberdade física deles, precoce em tomar decisões, em fazer escolhas, tá?
Então, é uma falsa crença que limite é ruim, né? Que isso não é bom. Uma falsa crença também de que a criança é essencialmente linda. É uma visão, gente, romântica de criança, tá? É uma visão romântica. À medida que os nossos filhos vão se desenvolvendo, você vai vendo em cada um, de acordo com o seu temperamento, com a sua natureza, o nível de maldade. Se der um probleminha aí. Então, o pai permissivo acaba até ignorando, rejeitando as regras, né? Ele não só ignora, mas ele também acaba aí rejeitando, não quer, tá? Lógico que também pode ter fruto aí da vida, né? Os traumas de infância, os relacionamentos familiares que teve, enfim, tá joia? Bom, entendendo um pouco disso, aí a gente precisa entender. Isso não corresponde à verdade. E um pai permissivo, ele vai entender que dá muito trabalho para um filho ser permissivo, para criar um filho numa cultura permissiva, e vai chegar uma hora que nós não temos controle sobre isso, tá? Claro, gente, que um pai autoritário, extremamente cheio de regras, tá? Cheio de performances, de comportamento, também não é saudável. Lembra, se você já está comigo um tempo nas lives, a mãe 880, sabe? O pai 8E80. Extremo não é bom para ninguém, a gente precisa ir para o equilíbrio. Mas o que eu preciso entender, então? Que a criança tem uma inclinação natural de buscar o próprio prazer, a sua satisfação, tá? Então eu não preciso ser permissivo, porque ela vai reivindicar o estado de paz dela, de alegria, de fruição, ela vai pedir o que ela quer, ela vai dizer o que ela sente. As crianças, se você não é autoritário, você impõe a sua autoridade com equilíbrio, né? Com amor inteligente, com amor responsável, a sua criança vai ter liberdade de buscar, de reivindicar o que é bom. Ela vai reivindicar tempo com você, ela vai reivindicar o doce que ela gosta, o presente que ela quer. Ela vai reivindicar as coisas, ok? O problema é quando eu, pai, eu, mãe, não entendo o processo de necessidade de limites e regras, e aí eu permito que meu filho viva se autogovernando. Entende? Criança não tem condição de ser governador de si mesmo. Adolescente não tem, não tem maturidade, gente, não tem experiência de vida. É por isso que nós temos adolescentes aí totalmente comprometidos, porque eles acham que tem, e aí tem a ver com liberdade demais, prematura, né? Muita liberdade prematura. Quando chega na adolescência já tá tão livre, tão solto, que não sabe o que fazer, tá joia? E aí se perde mesmo. E aí ele se perde e nós perdemos eles, porque como é que você controla um homem e uma mulher, né? Biologicamente falando. É muito complicado se você não estabeleceu o seu governo sobre ele antes da adolescência, tá? E aí na adolescência nós vamos estabelecer um relacionamento de influência e aí começa um processo de amizade lindo, onde você continua a autoridade, você continua sendo o pai e a mãe, porque você é, e você responde legalmente pelos atos dele, mas o nível de controle é diminuído. Por quê? Porque quando menor, você já estabeleceu. E eu vou falar um pouquinho mais disso com vocês daqui a pouco, tá bom? Bom, entendendo que essa pessoa, esse pai, quando tem o pai tem um comportamento permissivo, o pai e a mãe têm uma cultura permissiva, entende? Quais são os frutos disso? Como seu filho não tem maturidade, ele não tem experiência para se comportar como se deve nos lugares, né? Garantir a sua própria segurança, ele não consegue, numa situação de conflito, saber o que fazer. Então, ele vai ser aquele que vai agir segundo suas emoções. Se ele é uma criança extremamente solta, sabe? Dona de si, é uma criança desenvolta, uma criança que já teve aí suas situações de confronto. Qualquer conflito ele vai para a briga, né? Ele vai para o confronto, ele vai para o palavrão, ele vai fazer acontecer. Se ele é uma criança introspectiva, insegura, que tem medo, né? Ele vai começar a ser reativo no sentido de preciso me virar, tá? E aí ele vai aguentar o bullying, porque muitas vezes ele nem entende que ele precisa dizer, ele precisa denunciar, ele precisa falar. Gente, parece simples, mas olha só, é a coisa mais comum na escola. É as crianças não saberem o que fazer em situações extraordinárias, como, por exemplo, uma situação de bullying. Entende? E aí, o pai autoritário, ele gera um temor, um medo no filho de que
se alguma coisa acontecer com ele, é culpa dele mesmo, tá? Então, olha só, não quero que vinha reclamação. Aí o filho fica quieto porque ele vai entrar em confusão. O pai permissivo, por sua vez, o filho entende que ele tem que resolver por ele ou ele não resolve, porque ele não tem. Permissivo, autoritário, seja o que for. Nossos filhos precisam ser ensinados, entende? Ensinados. Nós precisamos ensinar, seja um protocolo de proteção a um bullying, um protocolo de proteção. A teoria não era assim, mas o fato que a gente entendeu assim, e aí a criança tinha que descobrir. Mas eu digo pra você que criança tem que aprender, e pai e mãe tem que ensinar, tá joia? O pai permissivo, então, precisa entender que quando eu não faço isso, eu não ensino, e aí é mais sério, gente, porque tá aqui, ó, tá aqui na minha cabeça, tá aqui na sua cabeça permissiva. Permissivo tem uma cultura de que é problema pôr limite. Ah, tem uma cultura de que é problema estabelecer regras. Você quer ver um negócio? Tem pai e mãe que tem problema com a palavra obediência. Sabia? Nossa, mas meu filho obedecer, eu tô engessando ele, eu tô travando ele. Não, criatura. Não, você está fazendo o seu papel de mãe e de pai, de ensinar, instruir, treinar, entendeu? E isso perpassa pela obediência. Gente, nós não vamos fazer nada que nos manda, nós não vamos atender, fazer um tratamento médico se a gente não obedecer o que o médico está determinando, não é verdade? Eu não vou conseguir passar num concurso público se eu não obedecer as regras do concurso. Eu vou pagar multa de trânsito se eu não obedecer as regras do trânsito. Percebe? É lógico, sabe? Eu amo falar de educação de filhos porque eu acho muito lógico. É muito racional mesmo, sabe? Né? Então, assim, pai permissivo, entenda agora, mude a sua cultura, mude essa falsa crença. Se você, de repente, vai dizer, olha, Sirlei, eu não sou, mas meu marido é. Ou, né, eu não sou, mas a minha mulher é. Gente, conversa, tá? Conversa, 50% de responsabilidade aí, e a criança, ela precisa desse consenso, sabe? Eu poderia dizer assim, na criação de filhos entre pai e mãe, se existe uma palavra-chave, uma regra de ouro, entendimento. Entendimento. Temos que chegar no entendimento. Temos que chegar no denominador comum de como vamos criar os nossos filhos, tá? Ficar aí nesse jogo de braços, sabe? Nessa guerra de corda, um para um lado, outro para o outro, não vai dar certo. E os dois vão colher os frutos, né? Então, olha só. Para você compreender, seu filho não tem idade, não tem experiência de vida, não tem maturidade para fazer escolha, então ele não pode ser educador de si mesmo, ele não pode ser pai de si mesmo, tá bom? Precisa de ensino, precisa de limite, precisa de regras. Dá menos trabalho ser saudável, coerente, funcional, alinhado aí, do que ser permissivo. Dá muito trabalho ser permissivo. Pai preguiçoso é outra história, tá? Pai preguiçoso é mais negligente, é mais reativo, é aquele pai e aquela mãe que quando a criança cai, aí ele vai olhar para o problema. Mas o permissivo não. O permissivo é um pai preocupado, um pai que ama, uma mãe que ama muito, mas não sabe como fazer. Então, para você que está aí hoje, não vale alegar ignorância, tá? Nós precisamos aí entender nosso papel na vida dos filhos, tá? Né? A gente precisa, né, Tiziane? A gente precisa entender, gente. E olha, a gente tem que entender porque a gente cansa. Mãe e pai permissivo cansa. Você fica aí com um filho com 18, 20, 30 anos. Por quê? Porque ele vai ser feliz e ele não cresce nunca, essa criatura. Ainda entra em relacionamento, porque o corpo está pronto, né? A estrutura fisiológica, os hormônios, entra em relacionamento amoroso, faz uma baderna. E os pais e as mães continuam aí protegendo, cuidando, fazendo né, o que os filhos deveriam fazer, porque foi permissivo. Então não é legal, tá? Nem autoritário, tá? Então vamos pensar. Como pais permissivos, entenda isso, vamos realinhar e vamos falar do subornador. Pai subornador é um pai viciado em obter obediência. Ele escolhe o caminho errado para obter obediência. Eu falo que o pai subornador é um dos problemas que nós temos, é porque a gente está disposto a negociar aquilo que eu não preciso negociar. Entende? O pai subornador, ele negocia para ter uma obediência. Olha que loucura. E a gente faz, viu, gente? Se a gente não tem consciência, a gente peca muito nisso.
O pai subornador, ele quer obediência, e aí para ter obediência, ele negocia. E isso também é uma falsa crença. Na verdade, é um sabotador terrível na vida dos pais. É insegurança, entende? Claro que eu ainda parto da ideia de que muito disso é modelo. Então, você viveu uma realidade de suborno, ou você adquiriu essa habilidade, porque o filho também se torna um subornador, tá? Né? Ele acaba negociando com você, então eu te obedeço se você me der alguma coisa, eu faço para você se você fizer alguma coisa por mim. Então vai criando um padrão de comportamento viciado, tá? E vicia mesmo, eu falo vicia, a ponto do seu filho não fazer algo se você não lhe der alguma coisa em troca. Isso é insano, isso é insano. Nós vamos falar um pouquinho da recompensa para você entender aí, tá? Então, olha só, ter um comportamento dos nossos filhos é nosso direito, entende? Exigir um comportamento dos nossos filhos é nosso dever no período de educação e treinamento das crianças. É nosso dever, tá? Se eu entendo que eu, pai, sou obrigado a garantir para o meu filho saúde física, emocional, psicológica, eu sou responsável em garantir a segurança dele, eu sou responsável por garantir saúde dele, até que ele possa assumir as coisas na vida dele. Se eu tenho essa consciência, eu começo a entender que eu preciso da obediência dele. Você não chega num lugar no seu filho de responsabilidade, de sucesso, de excelência, de eficiência, sem obediência. Não adianta, entenda? Não adianta. E obediência não é um pejorativo, não é. Obediência é necessária para qualquer processo de aprendizado. Então, assim, eu acabo repetindo muitos conceitos para vocês, tá? E isso é experiência de vida mesmo, para que entre na nossa cabeça. Precisa entrar, tem que gerar uma cultura na sua mente de que você é autoridade, entende? E muito da forma com que o filho te vê, a figura de autoridade que ele vê, está ligada à sua própria autoimagem, entende? Então, uma mãe segura, uma mãe com baixa autoestima, uma mãe muito machucada, muito ferida, tende a achar que o filho não vai respeitá-la ou não vai obedecer. Isso não tem a ver com a sua história de vida, tem a ver com o seu posicionamento, tem a ver com a forma com que você escolhe conduzir a vida dos seus filhos. É fácil? Não, gente, não é fácil. Né? Se você tem aí muita fragilidade emocional, não é fácil. Mas eu digo pra você, busque ajuda, sabe? Cuide de você mesma. Porque ninguém pode cuidar dos outros se não tem o mínimo de condição para cuidar, não é verdade? Precisa cuidar, sabe? E eu me lembro de uma mãezinha que eu tive em uma das escolas, né? Eu dirigi um projeto por 3 anos, projeto escolar, mas era diferenciado. E a mãe era uma mãe muito querida, gente. Pensa numa mãe querida, sabe? E ela foi diagnosticada com esclerose. Esclerose. E ela tinha 5 filhos, sabe? E era um pavor a vida dela. Por quê? Porque ela tinha que tomar remédios muito fortes. E aí ela não conseguia acordar. Se ela não acordasse, as crianças não vinham para a escola. Se as crianças não vinham para a escola, o conselho tutelar era acionado. E acionando o conselho tutelar, ela tinha medo de perder os filhos. Então, o que ela fazia? Ela não tomava medicação para poder mandar os filhos para a escola. Com isso, comprometia o tratamento dela. Por que eu estou te dizendo isso? Porque essa mãe, ela amava tanto os filhos dela, tanto, 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 que ela entrou num processo assim de autonegligência para poder garantir os filhos ali com ela, sabe? Depois a gente conseguiu montar um esquema bem diferenciado para garantir que as crianças viessem para a escola e ela tomasse o remédio. Foi uma ação muito conjunta lá entre a escola e o CRAS e o posto de saúde e outras instituições que apoiavam. Foi uma dinâmica maluca, mas deu certo por um bom tempo. Mas por que eu estou te dizendo isso? Essa mãe, ela não consegue responder o tempo todo pelos filhos. Ela não tem essa capacidade, entende? Ela tem um comprometimento. Mas eu e você, nós temos condição. Então, quando você tem uma limitação, seja de que ordem for, psicológica, emocional, financeira, não importa, você vai dizer assim, olha, eu não tenho condição financeira nem de dar o mínimo para os meus filhos. Gente, hoje nós conseguimos, através das ajudas, seja igreja, seja serviço social, seja qualquer serviço público,
conseguir o mínimo para a subsistência. Isso consegue, isso é política pública, tá? Então talvez se você passa por isso, você não sabe. Vai procurar, tá bom? Vai se informar. Então, isso a gente consegue, tá? Então não há desculpa, não tem uma limitação que justifique a gente não criar um modelo legal de educação de filhos. Um referencial saudável, sabe? Pegar mesmo algo que é bom, vou aplicar na minha vida, vou aplicar na vida dos meus filhos, porque é isso que vai garantir não só o futuro dos seus filhos, mas que eles venham a te honrar, né? Que o filho venha honrar você, venha cuidar, venha aí proteger, porque as coisas se invertem, né? Eu costumo dizer que nós vivemos em posições de autoridade, por isso que nós não apoiamos o autoritarismo. A posição de autoridade está ligado ao momento histórico que você vive. Hoje, por exemplo, nós somos autoridades sobre os nossos filhos. Vai chegar um momento em que nós envelhecemos, nos tornamos fisicamente incapazes, muitos de nós intelectualmente, por um Alzheimer ou por outra doença ou outra limitação, e os nossos filhos se tornam autoridade sobre nós. Olha que coisa, né? É bem assim que acontece, inclusive legalmente é definido, é estabelecido que os filhos têm que cuidar dos pais idosos. Então o que acontece? Quando você segue esse processo saudável, ninguém precisa dizer para o teu filho para cuidar de você. Não precisa chegar uma assistente social, um delegado lá da delegacia do idoso para dizer que teu filho é obrigado a cuidar de você. Ele tem consciência gerada pela obediência que virou responsabilidade, entende? Então isso é muito legal, por isso que vale a pena. O pai subornador, ele é um equivocado, porque ele acha que precisa usar um subterfúgio para ter a obediência do seu filho. Não precisa. Nós precisamos entender que como pais a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer. Tem hora que nós vamos negociar com os nossos filhos, sabe? Nós vamos conversar, nós vamos convencer. Tem hora que eu vou dizer, olha só, meu filho, é a mamãe e o papai que manda aqui para o seu bem, você vai fazer o que eu estou dizendo para você fazer. É você que vai decidir a hora que você haver um determinismo mesmo, né? Um determinante ali para fazer. E tem hora que você vai poder negociar. Agora, o suborno, ele já é pejorativo, né? Ele é quando você manipula uma situação para ter um comportamento de obediência. Não caia nessa cilada, porque isso vira vício e você perde autoridade sobre seu filho, tá bom? Bom, por que então? Por que eu não posso subornar? Né? O que acontece que eu não posso subornar? Né? Em que situação eu não posso subornar? Ó, a obediência, ela é fruto da autoridade. Ponto. Ponto. Ela é fruto da autoridade, ok? Tem problema na obediência, tem problema na autoridade. E a autoridade é a forma como seu filho te vê. Lógico que está muito ligado à forma como você se vê e como você se comporta, tá? Mas basicamente é isso. E aí o suborno, ele rouba a identidade da obediência, a essência da obediência, entende? É tão assim enganoso, né? É uma crença tão falsa e tão dominante em alguns pais, tá? Porque você acredita numa mentira de que você precisa subornar para o teu filho te obedecer. E na verdade, a única forma do seu filho te honrar, te respeitar, é obedecendo. Não tem outro jeito. Por quê? Porque uma hora você vai transferir responsabilidade para ele, mas ele só vai poder ter essa responsabilidade, você só vai poder transferir a hora que ele aprender um comportamento, uma tarefa, uma habilidade, a hora que ele está pronto. Para ele estar pronto, ele precisa fazer. Para ele fazer certo, ele precisa te ouvir. E ele te ouvindo, necessariamente, para fazer, ele vai te obedecer. Tá entendendo? Esse é um movimento natural. Agora, o que a gente faz? A gente confunde, né? A gente confunde uma coisa com a outra. A gente confunde que eu preciso negociar com meu filho para ter um comportamento. Porque, na verdade, o suborno, de certa forma, de uma forma pejorativa, antididática, ele é uma recompensa, né? E nós cometemos muitos equívocos com a recompensa. Muitos, muitos, muitos. Primeiro equívoco que a gente, assim, entre outros, né, que a gente comete é o quê? Eu entendo que o meu filho precisa de recompensa. É fato, gente, é saudável a recompensa, né? É motivadora a recompensa. Qual é a cilada da recompensa?
Eu não posso recompensar meu filho por um comportamento mínimo que ele tem que ter. Tá entendendo? Eu não posso. Eu não posso dar um prêmio, porque recompensa é um prêmio, né? É uma manifestação de gratidão, é um reconhecimento. E eu vou fazer eu quero que vocês entendam o conceito. Quando eu digo encorajamento, tá? Não é uma recompensa, eu tô dizendo assim pra você. Numa situação que o teu filho atendeu uma expectativa, mas ele tá no movimento de melhorar, encorajamento, tá? É encorajamento. A recompensa, ela tem um papel de vir premiar essa criança a partir de um comportamento, a partir de uma ação que vá além do exigido. Além daquilo que você determinou, além daquilo que você acha que ela consegue, além daquilo que ela tinha que fazer. Aí sim cabe recompensa, entendeu? Nesse momento cabe recompensa. Agora, dar uma recompensa para um comportamento que naturalmente ela poderia ter, é o mínimo que ela poderia ter, é obrigação, sabe aquela coisa, sua obrigação? Aí você cria. É obrigação dele, é o mínimo exigido, entende? É o mínimo. Então ele precisa se esforçar e você, pai e mãe, cria a realidade para ele se esforçar, tá bom? Para chegar naquele objetivo, para ele ter tempo de estudo, de treinamento, de estar travando. Aí você pede para ele lavar a louça, ele não só lava a louça, como ele guarda a louça, ele limpa a pia, por exemplo. Ele foi além da expectativa. Ele saiu de um nível de obediência para um nível de responsabilidade, entendeu? Percebe? Mesmo que temporário, mesmo que seja para te agradar naquele dia. Nesta ação, você pode dar uma recompensa. Por quê? Porque ele foi além da expectativa. Então, muito cuidado, tá? A recompensa tem uma função pedagógica, encorajadora, e aí você vai poder dar recompensa do que quiser, quando quiser, desde que seja um movimento para além, aquilo que ele sai da obediência para a responsabilidade. Quando você diz assim, olha, se você tirar 8, se você tirar 10, eu vou te dar uma bicicleta. É motivação? É, mas você não é negativa. Por quê? Porque você vai levar ele de um nível de estudar quando você manda para um nível de autonomia, de responsabilidade, mesmo que motivado por uma recompensa. Mas ele está saindo do mínimo estabelecido para um máximo, entendeu? A recompensa nessa hora é bem pedagógico porque eles se descobrem, eles sabem que eles são super capazes aí de avançar. Ok? Aproveitando, tá? Vamos concluir. Quando é abaixo disso, é o que eu já falei pra você, não é viável, a recompensa não é pedagógica, a gente tem que fugir dela, tá? Quando nós permitimos que a criança viva no padrão mínimo, mínimo não é padrão, gente. Mínimo é transição, entende? Mínimo não tá no máximo, né? Ela não tá no movimento do pleno, do excelente, tá? Então, se você permite que o seu filho viva no mínimo, o mínimo da nota, o mínimo do esforço, sabe? O mínimo dos relacionamentos, você está estabelecendo um padrão muito baixo para o teu filho. O mínimo do comportamento com você. Sabe aquela coisa? A criança, você fala, bom, ele não me xinga, ele não briga comigo, mas ele fala gritando. Ei, é esse mínimo que você quer? Né? Então começa a estabelecer um padrão a mais. O mínimo é transição, tá? Educação de filhos, mínimo é para transicionar daquilo que ele precisa alcançar, que ele não tem capacidade ainda, não tem habilidade, para o excelente, tá? A gente costuma dizer que é os pais que estabelecem o padrão de excelência na casa. Você pode estabelecer um mínimo. Agora, eu digo para você, seu filho pode muito mais que isso. E mínimo em treinamento de filhos não é padrão, é transição, tá? Você parte dele para chegar em algum lugar melhor, um nível maior. Tá dando para entender? Ok? Tá, então vamos lá. Quando eu tenho um comportamento subornador, tá? Eu pai, eu mãe, quando eu tenho um comportamento subornador, o que acontece? Primeiro, eu crio essa criança num padrão de manipulação. Eu começo, inclusive, a treinar ela na manipulação. Eu começo capacitá-la para manipulação. Criança, gente, tem tendência à manipulação, tá? Eles captam e têm essa habilidade de nos manipular. Se ele tem um reflexo dentro da nossa casa com o nosso comportamento, nesse processo educativo, isso se firma muito mais. Uma outra questão.
Um pai subornador, uma mãe subornadora tem uma tendência enorme de criar os filhos com um egoísmo, um nível de egoísmo muito exacerbado, muito acima do aceitável. Porque ele começa a ter uma expectativa de recompensa em tudo. Cria uma cultura de recompensa equivocada, tá entendendo? Não tem esforço. Se eu vou ser recompensado para ter um mínimo de comportamento, para que eu vou além disso? Né? Então ele começa a ser viciado aí em querer de volta, e aí ele gera um comportamento egoísta, uma natureza egoísta, e aí as relações sociais estão orientadas para o outro, sabe? Quer que o seu filho de fato seja alguém que se dê bem na vida, ele tem que ser um bom servo, tem que ser alguém que serve as pessoas, um bom médico, um bom advogado, um bom professor, ele tem que ser bom para ele poder avançar na vida, entende? Olha que conta, né? Parece um cálculo incoerente, mas não é incoerente. Oi, Nino, seja bem-vindo. Não é incoerente. Quer que o filho seja bom na vida, ele tem que aprender a servir pessoas, entende? Esse é o movimento para a prosperidade, para a riqueza, para as relações saudáveis, para viver o máximo da vida, tá? Qualquer pessoa que está no movimento egoísta, ela não rompe. Não consegue romper, gente. Fica no mundinho ali de Gumball dela e ela não consegue romper, tá joia? Que tipo de suborno? Tá. Um suborno simples. Olha, se você se comportar no mercado, eu vou te dar o Kinder Ovo que você gosta. Entendeu? Também, querido. Eu vou te dar o Kinder Ovo que você gosta. Um exemplo, tá? Olha, se você se comportar na casa da tia, quando chegar em casa, a mamãe vai fazer tal coisa pra você. É quando você negocia um comportamento, viu, Cíntia? Você negocia um comportamento em troca de alguma coisa, entende? Então, assim, olha só, nós vamos no mercado, você se comporta que eu te dou um Kinder Ovo. Não, você pode dar o Kinder Ovo, a questão não é essa, tá? A questão é vincular o comportamento a algo que a criança vai ganhar, entende? Ó, se você não se comportar, eu não te dou, entende? É isso. Anteontem nós falamos sobre o pai e a mãe, gente, esqueci agora. O pai e a mãe que gera pressão emocional sobre o filho, né? Então, você gera um sentimento para ter uma obediência. O subornador não. Ele negocia algo em troca do comportamento, entendeu? Então, são subornos dessa natureza. Você exige um comportamento... aliás, enquanto ele usa o sentimento para exigir, o subornador não, ele paga, entendeu? Ele paga para ter um comportamento. E aí é que mora o problema, porque na verdade eu posso dar o que eu quiser para a criança, o que eu não posso é negociar o que. Consequentemente, não vai ser uma pessoa recíproca, sabe? Não vai ser aquela pessoa que vai estabelecer relações de reciprocidade, que é o que faz a gente crescer, né? O movimento da vida. Eu estabeleço amizades, eu estabeleço vínculos, e aí eu vou crescendo nisso, né? Eu vou ampliando o meu grupo social, eu vou ampliando as minhas possibilidades de relacionamento e eu vou me dando bem na vida. Então, o problema do suborno é que ele vai tolir a criança nisso e ela entra no movimento de ter dificuldade com a reciprocidade, tá bom? A recompensa, então, eu já falei pra vocês, né? Porque assim, ó, a recompensa, ela tem 2 níveis, viu, gente? Basicamente, 2 níveis que eu falei pra vocês. A obediência. E aí o que eu dou de recompensa na obediência? Ó, eu vou tentar trabalhar rapidamente esse conceito porque o tempo está acabando. A recompensa na obediência, ela tem basicamente como ferramenta encorajamento verbal, sabe? É encorajar, incentivar. É você escrever um bilhetinho de encorajamento. Quando? Quando você determinou, ensinou, instruiu algo, tá? Algo. Mas ela está no nível da obediência ainda. Então, você não vai transferir a responsabilidade para ela ainda. Vai ser ações que você vai dizer para ela fazer, ela vai realizar, tá joia? Então, ela vai te obedecer, ela vai fazer. Neste caso, é sempre encorajamento verbal, o bilhetinho, o reforço, sabe? Aquela coisa de valorizar. Quando vem uma recompensa de cunho mais pesado, mais substancial, mais material, algo que possa servir como uma recompensa mesmo. Quando ela entrou no nível da responsabilidade. Ela entrou no nível da responsabilidade e aí a diferença é, obediência precisa de mim,
para que ela obedeça. Preciso de um adulto mandando algo, dando uma ordem para que ela obedeça, tá? Ela está dependente de você, ela ainda está ali limitada à sua figura para poder obedecer você. Quando ela entra no nível da responsabilidade, ela começa a internalizar. Significa que ela está entendendo que aquilo é importante. É importante para a família ou é importante para ela mesmo, sabe? Para a segurança dela, para a saúde dela. Ela começa a ter um nível de autonomia. Ela internaliza a regra, o comportamento, seja o que for que você está aí definindo para ela fazer, tá bom? Tá treinando ela, né? Tá liberando ela. Tem processos nisso tudo, gente, mas se você entender, você consegue avançar muito nisso, tá? Então, o nível de responsabilidade é onde você pode dar uma recompensa maior. Por quê? Porque ela passou da obediência, superou as suas expectativas, ela foi além daquilo que você determinou para ela, que você ensinou ela, que você treinou ela, entende? Ela sai ali da dependência da mãe e do pai e começa a avançar. Então, assim, se tiver que errar, erra no equilíbrio, tá? Se fazer intervenção, faça sempre em amor. É igual, viu, Cíntia? Nesse caso é sempre assim, olha, filha, nós amamos você, mas a gente vai dividir tudo, vai compartilhar, nós compartilhamos tudo, vamos compartilhar suas coisas também, tá? Porque na nossa família, todos são importantes. Então, você começa a usar a frase de efeito com eles, gera uma cultura. E você vai ver que isso se torna menos desagradável e à medida que ela é favorecida, eles vão aí entrar no movimento saudável da construção de filhos, tá bom? Gente, um abraço para vocês. Até amanhã. Amanhã nós temos live às 21 horas. Eu vou continuar o tema, tá bom? Vamos continuar falando. Amanhã eu vou falar sobre a mãe e o pai protetor. Na verdade, a mãe protetora. Vem pra live, chama os seus amigos, vem dar uma olhada para você ver como são questões que dá para resolver, mas precisa de consciência, tá bom? Um abraço, até amanhã e muito obrigada por estarem comigo aqui, tá? Tchau, tchau.